que diz então o seguinte: utilize métodos exclusivamente analíticos, temos aqui uma função, domínio R+, para resolver as questões, estude F quanto à existência de assíntotas do seu gráfico. Portanto, na 2.1.1 estão-nos a pedir as assíntotas. Vou então resolver aqui nesta página. Estão-me a pedir as assíntotas todas. Então eu começo sempre pelas verticais, vou começar aqui pelas assíntotas verticais. E para calcular as assíntotas verticais, nós precisamos de algum ponto que não pertence ao domínio, não é? Nós temos aqui uma função. O que é uma assíntota vertical? Uma assíntota vertical, numa função qualquer, não é o caso desta, poderá ter aqui uma assíntota vertical neste ponto 3, por exemplo, se for assim, não é? Se ela for ali para mais infinito, de um lado ou do outro, ou se for para menos infinito, não é? Será uma assíntota vertical, ou seja, para ter uma assíntota vertical terá que ser um ponto de descontinuidade, ou um ponto que não pertence ao domínio, ou um ponto extremo, e portanto o domínio é que nos vai dizer se existe algum ponto candidato ou não a ser assíntota vertical. Portanto, antes de calcular as assíntotas verticais, nós temos que olhar para o domínio. Vamos olhar para o domínio e ver, o domínio é R+, R+ em forma de intervalo, porque eu acho que é mais simples de visualizar, escreve-se assim, 0 a mais infinito, e perante este domínio nós vemos facilmente então que o único ponto, vou agora assim fazer aqui um esboço do gráfico da nossa função, dado o domínio eu já sei que ela só existe daqui de 0 para a frente, então pode ser assim, ela pode vir ali para mais infinito, ou pode vir aqui para menos infinito, e então x igual a 0 seria uma assíntota vertical, ou então pode vir aqui ter, ao eixo, está aqui uma bola aberta. Bom, a minha bola parece fechada, mas eu vou emendar para não criar, fazer o gráfico um bocadinho maior, porque senão fica ali a dúvida e não há necessidade de ficar a dúvida. Então, temos aqui uma função, a nossa função f, nós sabemos que existe aqui de 0 para a frente, e o que eu estava a dizer é, então, pode ser assim, ela pode ir ali para mais infinito, então teria uma assíntota vertical. Pode vir cá para baixo e também teria a assíntota vertical, mas também pode vir ter aqui a 0, sendo aqui uma bola aberta, não é? Eu não sei como é que ela é. Eu sei é que o 0 não pertence ao domínio, porque está aqui aberto. E então ela pode ser destas maneiras, de uma destas formas. Poderá ter assíntota ou não. Como é que fazemos isso? Vamos estudar só quando o x tende aqui para 0+, que é o que faz sentido, não é? Não faz sentido estudar a função deste lado. Portanto, vamos estudar o limite de f de x quando x tende para 0+. Ao estudar este limite, lá está a definição da assíntota vertical. Se der infinito, quer dizer que ela vai para mais infinito ou para menos. Então será assíntota. Se der um número, não, porque ela diz que ela vem ter aqui a uma constante e, portanto, não será assíntota. É então uma questão de calcularmos este limite. 3x menos 2 ln de x. Quando x tende para 0+, que vai dar 3 vezes 0 menos 2 vezes ln de 0+. Até aqui também será 0+, mas como vai dar o mesmo. Ou seja, 0 menos 2, quanto é que dá ln de 0+? Dá menos infinito. Onde é que eu fui ver este menos infinito? Quando perguntarem alguma coisa do ln, vocês têm como referência o gráfico do ln de x, não é? E veem, ln de 0+. Se eu substituir aqui o x por 0+, reparem, quando o x vai aqui para 0+, a função vai lá para baixo para menos infinito. Ok? Portanto, ln de 0+ dá menos infinito. Conclusão. Menos 2 vezes menos infinito dá mais infinito. Mais infinito mais 0 dá mais infinito. Pronto, neste momento ficamos a saber que a função realmente vai lá para cima. Conclusão. X igual a 0 é assíntota vertical. Ok? E já temos aqui uma assíntota. Bom, precisamos estudar as outras. Assíntotas não verticais. Vamos estudar as assíntotas não verticais. Para estudar as assíntotas não verticais, a estratégia já é outra. Y igual a mx mais b. Bem, o que eu sugiro aqui na questão das assíntotas, eu tentei aqui explicar mais ou menos as assíntotas verticais. Se continuaram a existir dúvidas, o que é que fazem? Vão à aula de assíntotas verticais, porque está lá mais ao pormenor todos os casos. Temos lá outros casos de domínios, como é que estudaríamos e assim, e tem alguns exemplos que poderão aprofundar essa matéria, ok? Eu diria até que esta deve ser a estratégia de estudo mais eficaz aqui para este curso, principalmente no módulo 4, que é onde temos então a resolução dos exames. Eu acho que aí, mesmo que o aluno tenha passado este curso todo, estes módulos todos, assim um pouco por alto e tal, sem ir profundamente à matéria, sem estudar aquilo muito, viu apenas os vídeos e tal, ficou com uma ideia, ok, aquilo não ficou profundo. Mas agora vem a parte mais importante, que é, a um mês do teste, começamos a fazer os exames nacionais, começam a ver as resoluções, a tentar fazer sozinhos, e ao fazer os exercícios vão começar a surgir algumas dúvidas de matéria. Então aí é que vão utilizar os outros módulos
módulo 1, módulo 2, para ir ver aquela matéria mais específica, porque lá estará mais explicada, mas vocês assim já vão à procura de alguma coisa. Será mais essa estratégia. Eu costumo fazer sempre esta referência. Módulo 4, a resolução dos exames, dos 12 exames que vão estar lá resolvidos, muito importante. É aí que o aluno vai adquirir realmente um conhecimento profundo. Bom, então, voltando aqui às assintas não verticais, nós procuramos então uma reta y igual a mx mais b, em que o m é dado por esta forma, limite de f de x sobre x, quando x tende para mais infinito. Neste caso só fazemos para mais infinito porque não existe a função para o outro lado, para menos infinito não existe. Então colocamos aqui a função 3x menos 2 ln de x sobre x, quando x tende para mais infinito. Portanto, estamos à procura do m para ver se existe uma assinta deste tipo. Nós aplicamos aqui limites, vai dar mais infinito, portanto 3 vezes mais infinito dá mais infinito. Ln de mais infinito, reparem, está aqui o gráfico do Ln, quando o x vai para mais infinito, a função também vai para mais infinito, portanto dá mais infinito, com o menos atrás, menos 2, fica menos infinito, sobre mais infinito, portanto, indeterminação. Até temos aqui duas indeterminações, não é? Temos o infinito menos infinito logo em cima, e depois sobre infinito ainda mais indeterminação é. Então nós olhamos para a expressão, e tem lá logaritmos, então é possível que exista por aqui um limite notável. Nós poderemos ter que fazer alguma alteração à expressão, simplificá-la, escrevê-la de outra forma, de modo a vermos exatamente o limite notável. Os limites notáveis estão todos no exame nacional. O que eu aconselho é, num limite, obtenha uma indeterminação, principalmente se tiver exponenciais ou logaritmos, ou senos também, que vem no terceiro período, vem as funções senos. Vocês olham logo para o formulário do exame à procura dos limites notáveis, a ver se encontram algum parecido que se possa ajustar aqui. E depois é uma questão de simplificarem a expressão. Podem ter que colocar alguma coisa em evidência, podem ter que aplicar algum caso notável, fazer propriedade distributiva, igualdade de denominadores, separar a fração em duas, como eu vou aqui fazer, ok? E já agora chamo-me a atenção para isso, que é, o que eu vou aqui fazer será verdade, logicamente, não é? A mais B sobre C é igual a sobre C mais B sobre C. É o que eu vou fazer e isto é verdade. No entanto, é falso isto, ok? Eu vou escrever aqui à frente porque já vi acontecer este erro e isto não tem nada a ver, ok? Isto é falso. E portanto podem perceber que isto é falso substituindo por valores. Isto é falso, é fácil ver que isto não é verdade. Portanto, isto é mentira, ok? E se é mentira não se pode aplicar. O que eu vou aplicar é esta situação que será então verdadeira, não é? Separar então aqui a fração em duas, ficamos com 3x sobre x menos limite. Depois separamos também o limite, não é? O 2 poderá vir depois cá para trás, que é uma constante que está a multiplicar. E se repararem então no formulário de exame, eu terei que disponibilizar um lá na página. Não sei se vocês o terão ou não. Portanto, aqui corta, corta. Ficamos então com 3 menos, este 2 passa então para trás, limite de ln de x sobre x, quando x tende para mais infinito, e isto vai dar 3 menos 2 vezes 0. Este limite notável então é um limite notável, dá 0, 3 menos 2 vezes 0 dá 0, 3 menos 0 dá 3. Pronto, temos aqui um m. Portanto, se existir a cinta, nós agora vamos calcular o b. Se existir a cinta, será oblíqua, porque o m não deu 0. Se o m desse 0, seria horizontal. Mas não sabemos se existe. Só existe se também existir o b. Portanto, aqui é f de x menos mx. Esta é a forma do b. Estas formas também estão demonstradas lá nas aulas. Se não existisse m, se desse infinito, já nem fazíamos o b, não existia a cinta. Ok? Ora, então ficamos com o limite de 3x menos 2 ln de x menos, agora vou substituir aqui o m por 3, menos 3x. Isto acontece muitas vezes, este corte que eu vou aqui fazer é comum acontecer aqui nas assintas, cortar sempre aqui qualquer coisa no b, não é sempre, ok, mas acontece várias vezes. Menos 2 ln de x, quando x tende para mais infinito, aplicamos aqui limites, menos 2 vezes ln de mais infinito, ln de mais infinito dá mais infinito, com o menos atrás fica menos infinito. Ora, não temos b, se não temos b, não existem assíntotas não verticais, ok? Bom, passando então à próxima linha, que é mostra que a função tem um único mínimo. Vou então fazer aqui, como é que mostramos que uma função tem um único mínimo? Estão-nos a pedir os mínimos. Bom, se estão-nos a pedir mínimos,
e se fosse máximos era igual, extremos, monotonia, é através da derivada. Portanto, o que temos que fazer é derivada, zeros da derivada, zeros de f', zeros de f' de x, portanto, igualar a derivada a zero e ver se tem zeros. Tabela. Na tabela vamos obter os extremos, a monotonia e extremos, máximos e mínimos. Então vamos fazer a derivada. Ficamos com 3x menos 2ln de x derivada. Agora, ao fazer esta derivada, vamos aplicando as fórmulas, que também estão no formulário do exame. Portanto, a primeira coisa, aplicamos aqui a derivada da soma ou da subtração é igual à soma das derivadas, ou subtração das derivadas. ln de x derivada igual a derivada de 3x dá 3, menos, e agora vou aplicar aqui uma fórmula que depois vocês poderão evitar, ok? Ou seja, os dois passos que eu vou fazer aqui a seguir poderão ser evitados, não há problema nenhum. Eu vou fazer desta vez apenas para explicar a forma da multiplicação, porque estamos ainda a entrar nisto, não é? Então, eu tenho aqui uma multiplicação em primeiro lugar, acontece que o 2 é uma constante, não interessa, posso fazer a fórmula na mesma, que diz o seguinte: 2 derivada vezes ln de x mais 2 vezes ln de x derivada. Ok, então ficamos com... E reparem o que é que vai agora aqui acontecer. A derivada de 2 é uma constante, dá 0. Ok? Esta derivada dá 0. E por isso é que isto pode ser simplificado. Como dá 0, vai anular o que está aqui, não é? 0 vezes qualquer coisa dá 0. Ou seja, nós ficamos só aqui com 2 vezes ln de x derivada. Certo? E portanto isto vai acontecer sempre... Portanto, reparem o que é que nós obtivemos. Como era uma constante que estava aqui a multiplicar, e quando for uma constante, podemos não derivar e derivar só o outro fator, porque é uma constante, vai dar 0. Mas se aplicar em forma do produto também não há problema nenhum. O aluno é que deve tirar estas conclusões ele próprio, não é? Se pode ou não fazer estas simplificações. Então aqui ficamos com a derivada do ln, que é x' sobre x. Estou a aplicar a fórmula. Vai dar então 3 menos 2 vezes 1 sobre x, ou seja, 3 menos 2 sobre x. Eu vou já aqui igualar denominadores, porque fica mais simples para depois calcular os zeros. É um conselho que eu dou. Simplifiquem a derivada sempre ao máximo, obtendo, quando for possível, uma única fração, porque depois ao calcular os zeros é mais fácil. Bom, apliquei então aqui umas fórmulas, eu vou escrevê-las aqui. Apliquei a fórmula do produto das derivadas, está no formulário, é esta. U vezes V derivada é igual a derivada de U vezes V mais U vezes a derivada de V. E apliquei também a derivada do ln de uma expressão qualquer, que é igual à derivada de U sobre U. E agora vou calcular os zeros. Então, zeros é f' de x igual a derivada a 0. Portanto, a minha derivada é 3x menos 2 sobre x igual a 0. E como é que resolvemos isto? Quando nós temos uma função racional igual a 0, é o numerador igual a 0. É o que tem que acontecer para esta divisão dar 0. Não é? O que está em cima tem mesmo que ser 0. E, por uma questão de domínio, o que está em baixo é diferente de 0. Resolvemos esta equação. 3x igual a 2 e x diferente de 0. X igual a 2/3 e x diferente de 0. Pronto, temos aqui os dados para introduzir então na tabela. A tabela tem sempre a mesma estrutura, que é assim. É uma tabela que nos ajuda a ver, a organizar os dados, não é? F', F. Sempre assim. Metemos aqui o domínio, e o nosso domínio neste caso é de 0 a mais infinito. Portanto, vamos ter aqui mais infinito. Agora reparem aqui neste pormenor, que não faça confusão isto. Eu coloquei o 0 aqui em cima da linha, porquê? Porque o 0 não pertence. O 0 não pertence ao domínio, é R+, então não o meto sequer a tabela, meto assim em cima da linha. Se eu metesse aqui na coluna, se eu metesse aqui uma coluna para o 0, podia meter e não pintava isto, não metia aqui nada, porque não pertence ao domínio, então pintávamos a coluna, ok? Se estivesse fechado, se fosse R0+, o domínio, era mesmo obrigatório metermos aqui o 0 e meter aqui uma coluna para ele, e já metíamos aqui o valor da derivada e da função. Irão aparecer também casos desses. Então, nós vamos meter aqui os zeros da derivada, neste caso é 2/3, e os pontos que não pertencerão ao domínio, que neste caso é x diferente de 0, que já aqui está. Então, a derivada aqui anula-se, vamos preencher agora a linha da derivada. Atrás do 2/3, se a derivada é mais ou menos, vamos à função derivada, que é esta. A função derivada está aqui, vamos substituir
na função derivada por um valor atrás do 2/3 e maior que 0, logicamente, para pertencer ao domínio, não é? Então, atrás do 2/3 pode ser o 1/2, por exemplo. 3 vezes 1/2 dá 3 sobre 2, 3 sobre 2 dá 1,5. 1,5 menos 2 dá negativo. E 0,5 aqui em baixo é positivo. Portanto, negativo com positivo dá menos. Uma estratégia é então substituirmos sempre por um número aqui no meio e ver o sinal que dá. A seguir ao 2/3 podemos substituir por 1, por exemplo, que o 1 está aqui deste lado. 3 vezes 1 dá 3, menos 2 dá positivo, a dividir por 1 dá positivo. Portanto, aqui dá mais. Ou seja, a função decresce e depois cresce, porque nós temos a derivada negativa, a função decresce. Derivada positiva, a função cresce. Tem aqui um mínimo. Ok? E realmente era o que pretendíamos demonstrar, não é? Mostra que a função tem um único mínimo e nós estamos a ver pela tabela que ele é o único, não há mais nenhum. Porque a derivada pode ter aqui mais zeros, pode acontecer, ela pode decrescer, crescer e depois decrescer novamente e depois crescer e aí teria mais mínimos, não é? Pronto, a resposta será dada só desta maneira, poderíamos completar mais um bocadinho só dizendo f de x cresce em... portanto, ela cresce onde? Cresce de 2/3 a mais infinito. F de x decresce. Isto não é pedido, portanto, isto também, se não fosse escrito na resposta, não havia problema. Decresce em menos infinito a 2/3. Peço desculpa, 0. Ali não é menos infinito, certo? Ali não é menos infinito, porque o domínio ali é 0. Ora, de 0 a 2/3 decresce. E agora esta resposta é que é mais importante, ok? Que é mesmo o que estão a pedir. Portanto, f de x tem um único mínimo para x igual a 2/3. Bom, neste caso não estão a pedir o mínimo. Imaginem que dizia aqui, e calculou. Mostra que a função tem um único mínimo e calculou. O que é que eu tinha que fazer? Fazia isto. O mínimo é f de 2/3, ok? E atenção que é o f de 2/3. Tínhamos que substituir à função o x por 2/3, não à derivada, ok? Aqui não nos podíamos enganar. À função tínhamos que substituir por 2/3. Nós, pelo estudo que fizemos aqui, as assintas e assim, já conseguimos ter uma ideia do gráfico. O gráfico será qualquer coisa deste género, talvez assim, e aqui em 2/3 tem então um mínimo, não é? Ela tinha ali uma assíntota. Reparem que se eu quero calcular o mínimo é aqui no eixo dos y, eu vou ter que fazer o f de 2/3, ok? Eu não vou fazer agora, mas era o que teríamos que fazer se fosse pedido. F de 2/3, o mínimo. Vou substituir este x, tem um único mínimo aqui, a função, está aprovado. Se o pedissem, dizíamos, o mínimo é f de 2/3. E fazíamos as contas, íamos substituir aqui na função o x por 2/3, ok? E obteríamos o valor dele. Bom, avançando para a próxima questão, tem também a ver com derivadas. Vamos analisar. Temos aqui um gráfico que é o gráfico da derivada. Este exercício parece-me interessante, que é, neste caso, estão-nos a dar a derivada e pedir qualquer coisa da função. Também pode acontecer, não é? Podem dar a função e pedir qualquer coisa da derivada, ou ao contrário. Neste caso, estão-nos a dar, então, derivada. E estão-nos a pedir... Estão-nos a dizer também aqui que f de 0 é igual a 2, informação importante. Quanto é que poderá ser o valor de f de 3? Quanto é que será? Bom, vamos explorar os dados que temos. Nós temos ali a derivada. Poderíamos fazer o seguinte. Temos aqui f' de x. Eu vou organizar os dados numa tabela, apenas porque será mais fácil de vos mostrar a resolução disto. Portanto, menos infinito, mais infinito, é a tal tabela que nós conhecemos da monotonia. A derivada e a função estão relacionadas por esta tabela. E o que é que nós temos aqui? Um erro comum aqui que vocês têm então que ter atenção é, por vezes começa a haver confusão entre a monotonia e o sinal. E o que nós temos que ter bem presente é que nestas tabelas, na derivada nós precisamos ver sinal e não monotonia. Se cresce, nada disso, é sinal. Se estamos a olhar para a derivada, temos que ver sinal, mais ou menos. Na função, temos que ver se cresce ou decresce. Porque um erro comum é alguns alunos começarem a olhar para aqui e verem, bom, a derivada aqui está a decrescer. Isso não interessa nada, ok? O que eu preciso saber é se ela é positiva ou negativa. Reparem, ela tem um 0 aqui, tem um 0 neste valor negativo, não sabemos quanto é que é um valor negativo, é o que tem que vir aqui para a tabela. Aqui para a tabela vêm os zeros da derivada, como nós já vimos noutros exercícios, e os pontos que não pertencem ao domínio, mas aqui todos é R.
Então a função derivada anula-se aqui. Aqui é zero. Quer dizer que a função poderá ter aqui um máximo ou um mínimo, não é? A função, eu não estou a ver aqui a minha função no gráfico, ok? Estou a ver a derivada. Atrás do zero, a derivada é positiva ou negativa? É positiva, ok? A derivada está acima do eixo do x. Imaginem para um valor aqui qualquer x, atrás daquele zero, a derivada tem um valor positivo, não é? É positiva a função está acima do eixo do x. E do zero para a frente, ela é negativa. Portanto, não interessa nada, aqui a derivada está a decrescer e depois começa a crescer. Isso não me interessa nada. O que me interessa para este exercício é que a derivada é negativa daqui para a frente. Ela é sempre negativa. Embora esteja aqui a crescer, vai se aproximar de zero, mas está sempre abaixo do eixo do x, ou seja, a minha derivada é sempre negativa daqui para a frente. Isto quer dizer que a função cresce até este valor, que eu não sei qual é que é, e depois decresce. Portanto, terá aqui um valor máximo. Nós sabemos daqui que a função tem aqui um máximo, não é? Então eu vou fazer aqui um possível gráfico para a minha função. Um possível, não é? Que nós não conhecemos a função. Mas sabemos aqui alguma informação. Sabemos esta informação. Neste ponto aqui, que eu vou projetar aqui em baixo, neste ponto da abscissa negativo, não sabemos quanto é que é, também não interessa. Eu sei que a função vem a crescer. Eu vou fazer assim uma função aqui a crescer. E vamos já marcar esta informação. F de 0 é igual a 2, ou seja, quando o x é 0, a função tem o valor 2. Então, se o x for 0, ela vai passar aqui no 2, não é? Ela tem que passar aqui obrigatoriamente. E vai ter aqui o máximo. Se tem um máximo, tem que ser maior que 2, não é? Se o valor para este x é máximo, que nós vimos aqui, tem que ser máximo, não é? Se ela vai a crescer e depois decresce sempre, este valor tem que ser máximo. Então, tem que estar aqui acima do 2. Vamos supor que é aqui, não interessa muito agora. A função vem aqui a crescer, tal. Passa ali. Depois tem que passar aqui no 2. Tem que passar aqui no 2. Vamos obrigá-la a passar aqui no 2. E daqui para a frente, nós sabemos que deste valor negativo, da abscissa negativa para a frente, a função é sempre decrescente. Ela passa aqui no 2 e tem que continuar a decrescer, obrigatoriamente. Eu não sei se vai ter aqui à reta uma assinto ou não, ou se passa cá para baixo do eixo do x, pode passar. O que é certo é uma coisa que nós sabemos. Quanto é que é o f de 3, que é o que nos estão a pedir? O f de 3 é o que nos estão a pedir. Então o 3 está mais ou menos aqui, não é? Quando o x é 3, qual é a imagem da função? Eu não sei quanto é que é. Nós não conseguimos descobrir, porque nós não temos dados para isso. Mas sabemos que é menor do que 2, não é? Sabemos que este valor que está aqui tem que ser menor que 2, que ela passa aqui no 2 e é sempre decrescente. Então tem que ser menor do que 2. E portanto, esta não pode ser, porque é igual a 2. Esta não pode ser. Esta não pode ser. Tem que ser esta a resposta certa. Reparem que isto às vezes em escolha múltipla pode surgir. Pedem-nos algo que nós não conseguimos calcular. Ok? Portanto, o f de 3 é uma incógnita, não sabemos. Mas nas escolhas múltiplas, se nós não o conseguimos calcular, conseguiremos dizer alguma coisa sobre ele, não é? E a resposta pode ser por eliminação das outras e não por chegar ao valor 1, porque nós não chegamos aqui ao valor 1. Eu não consigo provar que o f de 3 dá 1. Okay? Eu consigo provar é que não pode ser 2, não pode ser 5 e não pode ser 7. Portanto, fica aqui, por vezes, as escolhas múltiplas têm estes pormenores. Não conseguimos encontrar o valor, anulamos as restantes. Agora, vamos aqui a mais um último exercício que diz o seguinte. Temos uma função, resolva as duas alíneas seguintes. Determina a equação reduzida da reta tangente ao gráfico no ponto de abscissa 1. Esta é uma pergunta típica também. E o que eu sugiro no início de cada pergunta, eu não sei se fiz isso agora na pergunta anterior ou não, mas costumo fazer, tenho por hábito fazer, que é ter um foco especial naquilo que me estão a pedir, não é? Termina a equação reduzida da reta tangente, que é para prevenir o caso de já estar a responder à pergunta e ainda continuar a fazer cálculos. Portanto, o que eu quero ver respondido é isto, y igual a mx mais b. Eu procuro uma reta, termina a equação reduzida da reta, a equação reduzida da reta é esta, e esta reta eu sei que é tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1, então isto para mim tem logo a ver com derivada, não é? E portanto faço logo aqui um esboço para me ajudar a pensar, e aqui deixo-vos também uma sugestão, como é uma reta tangente ao gráfico de f no ponto de abscissa 1, portanto o ponto de abscissa 1 é fácil de marcar, não é? E vou fazer aqui uma função qualquer, assim, e vou fazer aqui uma reta tangente qualquer. Este gráfico até pode não ser o gráfico da minha função, é só para me ajudar a pensar. Nós também tínhamos a opção de meter aquela função na máquina e ver o gráfico, como é que ele era, mais ou menos. Mas isto é sempre assim, não é? E portanto, nós podemos generalizar o conceito. Depois, se a função não for esta, a minha reta até me pode dar com declive negativo. Isto é só, então, para eu organizar as ideias.
eu procuro esta reta. No ponto da abscissa 1, há de ser tangente aqui à minha função f, que tem aquela expressão. O que é que eu sei disto? Eu, daqui da função e da derivada, vou tirar o declive. O declive é sempre a primeira coisa a encontrar. Portanto, nós sabemos que f' de 1, a derivada de uma função num ponto, é igual ao declive da reta tangente. Como me estão a pedir uma reta tangente, isto tem a ver com derivadas. Portanto, a derivada vai servir para eu calcular o declive da reta, porque a derivada de uma função num ponto é igual ao declive da reta tangente. E então, nós vamos conseguir saber o m através da derivada. Para isso, precisamos fazer a derivada. Eu vou então fazer aqui o f' de x. Vou aqui fazer f' de x é igual a L levantado a x menos 1 sobre x, derivada. Temos que derivar isto pelas formas. Agora, o que é que nós temos aqui para derivar? Um quociente. Então, existe no formulário de exame uma fórmula, que é o quociente, que diz isto. É a derivada do de cima vezes o de baixo, menos o de cima vezes a derivada do de baixo sobre o de baixo ao quadrado. É isso que eu vou aqui aplicar. Então, fica L levantado a x menos 1 derivada vezes x menos L levantado a x menos 1 vezes x derivada sobre x ao quadrado. Portanto, apliquei aqui a fórmula da derivada do quociente e agora vou derivando o que tenho aqui. Então, aqui vou aplicar a derivada no exponencial, vou aplicar a derivada no menos 1, isto tudo a multiplicar por x, menos, e aqui fica L levantado a x menos 1 vezes 1, porque a derivada de x dá 1, não é? E aqui em baixo fica um x ao quadrado. Geralmente na derivada do quociente em baixo não se mexe mais. Deixam estar o que está em baixo ao quadrado e acabou. Agora, a derivada de L levantado a x, se virem pelo exponencial, a derivada de E levantado, eu não sei agora como é que ela está escrita no formulário, mas acho que é assim. Mas se não for, vejam no formulário que é seguir o que lá está. E levantado a u fica u' vezes E levantado a u. Então, neste caso, o x' vem para trás, mas x' dá 1. Então, fica E levantado a x apenas. Né? Ficamos com E levantado a x. A derivada de 1 dá 0, v de x. Menos E levantado a x mais 1. Reparem que agora ao tirar este parênteses, este menos vai interferir com aquele, fica ali mais. Sobre x ao quadrado. Pronto, tenho aqui a minha derivada. E levantado a x, v de x, menos E levantado a x, mais 1. Está simplificada, não posso fazer aqui mais nada. Preciso calcular o f' de 1. Então vou calcular aqui, vou substituir na derivada, vou substituir o x por 1, fica então com E levantado a 1 vezes 1, menos E levantado a 1 mais 1, estou a substituir ali na função derivada o x por 1, 1 ao quadrado, igual a m. Ou seja, E levantado a 1 vezes 1 dá E menos E dá 0, 1 sobre 1 ao quadrado dá 1 sobre 1, o m vai dar 1. Ok? Portanto, já temos o m, vamos colocando aqui, 1 vezes x dá x, x mais b. Falta calcular o b. Portanto, quando nos falam em reta tangente, a estratégia costuma ser sempre esta. Vamos buscar o m sempre pelo declive, portanto, que é o declive da reta tangente, pela derivada, porque é igual, e depois para calcular o b, substituímos num ponto, um ponto conhecido por onde a reta passe, vamos substituir aqui na nossa reta e calcular o b. Qual é o ponto sempre? O ponto é sempre o ponto 1, que é a abscissa que nos dão, ou podem dar outra coisa, 1 f de 1. Reparem que é o ponto de tangência, pertence à reta e pertence à função ao mesmo tempo, não é? Então, eu para calculá-lo, porque ele pertence à reta, interessa-me. Interessa-me calculá-lo para substituir aqui na reta e calcular o b. E como também pertence à função, eu posso ir buscar esta imagem fazendo o f de 1, ok? Vai ter aqui. Então, quanto é que é o f de 1? Vou à função, cuidado, à função inicial, não é? É levantado a 1 menos 1 sobre 1. Vou simplificar aqui as contas, fica 1, é menos 1. Pronto, isto pertence à minha reta, não é? Pertence à reta. Logo posso substituir o x no x, este 1 no x e o e menos 1 no y, ok? E menos 1 é um número, reparem que o e é o número de Napier, é 2,7 qualquer coisa, menos 1 ficava 0,7, portanto, só que eu não vou pôr com vírgulas para trabalhar com o valor exato, é como se fosse o π, não é? Dá aqui um número conhecido. Então vou substituir o 1 no x e o e menos 1 no y e calcular o b. Fica então e menos 1 igual a 1 mais b, portanto fui aqui à minha reta, y igual a x mais b, e substituí
no y este valor, e agora resolvo em ordem a b. E menos 1, reparem, este 1 vai para o outro lado, fica menos 1, igual a b, ou seja, b igual a e menos 2. E substituímos aqui, está a resposta dada, x mais e menos 2. E ficamos assim com a equação da reta. Não tenham qualquer tipo de problema em deixar o b assim, e menos 2, é um número. Esta é a equação reduzida da reta tangente, ok? Equação reduzida da reta tangente à função no ponto da abscissa 1 da reta tangente a f de x no ponto de abscissa x igual a 1. Ok? Então, até uma próxima.